E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Pode respirar tranquilo agora, torcedor botafoguense. O Botafogo está classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Que final de jogo foi esse? Impressionante, rapaziada, impressionante. O Botafogo 2-0, tranquilo no placar, 40 minutos de jogo e o Botafogo quase consegue levar a virada do Palmeiras no final. Mas o importante foi que o Botafogo se classificou. O importante é que o Botafogo está nas quartas de final. E que o que aconteceu nessa reta final de jogo, essa loucura toda, sirva como aprendizado para as próximas fases da Libertadores. Porque é um campeonato muito difícil, é um campeonato imprevisível, que tem equipes como o Palmeiras que podem fazer ali em 10 minutos 3 gols. Que podem buscar resultados como quase buscou no jogo de hoje o time do Palmeiras. Mas o Botafogo conseguiu suportar a pressão. Além da classificação do Botafogo para as quartas ter avançado de fase, a gente pode levar de positivo desse jogo de hoje. O bom segundo tempo, o bom jogo na verdade que fez o Botafogo. O primeiro tempo do Botafogo não foi ruim. Para a proposta que queria o Botafogo, o time acabou começando o jogo muito bem. Os primeiros 15 minutos do Botafogo foram muito bons. O Botafogo poderia ter saído na frente do placar, teve bola na trave e tudo mais. Claro que depois vem uma imposição do time do Palmeiras jogando dentro de casa, com o apoio da torcida. O Palmeiras é um time muito forte em jogadas de cruzamentos para dentro da área. O Palmeiras, esse time do Abel Ferreira é muito bem treinado para os jogadores sempre conseguirem encontrar jogadores livres dentro da área com essas jogadas de cruzamento. Isso eu já falo há muito tempo com vocês e o Palmeiras é muito forte nisso. É um dos times mais fortes e aqui no futebol brasileiro é o mais forte nesse quesito. Então é difícil de você marcar. Então, mesmo o Botafogo fazendo um bom jogo no primeiro tempo, consistente defensivamente, claro, com um problema de marcação pelo lado esquerdo, tem o encaixe da marcação em cima do Estevão, em cima do Marcos Rocha, em cima do Richard Rios. Mesmo o Botafogo fazendo um bom primeiro tempo na parte de marcação, o Palmeiras vai conseguir criar situações de gol porque é um time qualificado também. No segundo tempo, o Botafogo foi cirúrgico, se defendeu sem sofrer tanto, até claro a reta final do jogo, e nos momentos cruciais o Matheus Martins conseguiu fazer boas jogadas. No primeiro lance, onde sai o gol do Botafogo do Igor Jesus, o Matheus Martins suporta a pressão de 3 marcadores, se mantém vivo na jogada, faz o passe no Savarino, que encontra o Igor Jesus para marcar o gol do Botafogo. Então foi uma boa jogada do Botafogo como um todo, mas foi um grande lance também ali do Matheus Martins e do Savarino, que foi para mim um dos melhores hoje do Botafogo dentro de campo. Savarino e Bastos estiveram entre os melhores. E aí sai o gol do Igor Jesus. E após esse gol do Igor Jesus, obviamente, o Palmeiras, que já não fazia um bom segundo tempo, não conseguia levar tanto perigo ao gol do Botafogo. O Botafogo estava marcando muito bem. Destaque para a dupla de zaga Bastos e Alexander Barbosa, que vinham fazendo uma grande partida. O Matheus Pontes também fazia um jogo equilibrado no lado direito. O Cuiabano tinha conseguido melhorar e conter um pouco mais os ataques perigosos do time do Palmeiras, enquanto ele se manteve dentro de campo. O Marlon Freitas e o Gregory vinham fazendo um bom papel também na proteção da área do Botafogo. Eles estavam defendendo bem, o Palmeiras não conseguia infiltrar por dentro, então buscava muitas laterais do campo. E cara, o Botafogo fazia um bom segundo tempo, chega ao segundo gol, mais uma vez uma jogada entre Tiquinho, Matheus Martins vê o momento certo para fazer o passe no Savarino, que finaliza a jogada com precisão e faz 2-0 para o Botafogo. E o Botafogo teve chance de fazer um terceiro gol, cara, com o Tiquinho Soares. Então o Botafogo quase faz 3-0 dentro do Palmeiras no Allianz Parque. E do nada o Botafogo, após levar o primeiro gol, dá uma desabada emocionalmente, assim a gente pode falar, leva o segundo gol em mais uma bobeada de marcação. O Palmeiras alçando muitas bolas para dentro da área, com muitos jogadores na parte de ataque, e no finalzinho o Botafogo quase leva o terceiro gol, que foi anulado pelo toque de mão do Gustavo Gomes na jogada. É levar o que teve de bom do Allianz Parque pro restante da Libertadores e sirva de aprendizado para o Botafogo se manter atento o jogo todo. Os 90 minutos mais os acréscimos, não ceder em momento algum, ser inegociável a sua forma de jogar, porque aí o Botafogo tem tudo para chegar longe ainda nessa Libertadores. Já sai muito grande desse confronto. Eliminou um time que sempre vinha chegando às semifinais, quartas de final de Libertadores, era certo o Palmeiras estar lá, e o Botafogo eliminou esse time. Então parabéns ao Botafogo pela classificação, parabéns aos jogadores, parabéns ao Savarino, que fez um grande jogo, o Matheus Martins, que eu achei que entrou bem também no segundo tempo, o Tiquinho Soares e o Igor Jesus muito importante lá no comando de ataque mais uma vez.
O próprio Luiz Henrique acabou saindo machucado. A gente viu que o Luiz Henrique tentou continuar, mesmo machucado, tentou se entregar, não deu. Foi uma baixa que teve o time do Botafogo. Com certeza poderia ter sido também importante no segundo tempo. Também um bom jogo do Gregory, gostei. O Marlon Freitas fez uma boa partida na medida do possível. O Bastos foi o grande destaque da zaga do Botafogo. O Alexandre Barbosa também fez um grande jogo. O Bastos não perdeu praticamente nenhum duelo, acabou vacilando no primeiro gol do Palmeiras do Flaco Lopes. Mas a gente não pode apagar toda uma partida boa dele por conta de uma falha de um lance. O Cuiabano fazendo um jogo, se esforçando no que dava para parar o Estevão, que é muito difícil. O Matheus Ponte fazendo um jogo equilibrado, não passando tanto para o campo de ataque, como é o ponto mais forte que a gente vem percebendo do Matheus Ponte. E foi isso. E o John também sendo importante quando deu. Vamos ver então como é que foi Palmeiras e Botafogo. O jogo que o Botafogo saiu classificado para as quartas de final da Libertadores, apagando de vez com um fantasma que tinha em relação ao Palmeiras, que quase ganhou uma sobrevida ali no final do jogo, mas o Botafogo conseguiu acabar com esse fantasma do Palmeiras. Esse lance aí do Savarino, né? O Botafogo já poderia ter saído na frente. No início do jogo, os primeiros 10, 15 minutos do Botafogo foram muito bons. O time com a marcação encaixada, não deixando o Palmeiras impor aquela pressão nos primeiros 15 minutos. Pelo contrário, é o Botafogo que encurrala o Palmeiras contra o seu campo. Cada um sabendo onde marcar. O Botafogo marcando certinho, recuperando bola, pressionando. Sempre o portador da bola. Luiz Henrique se movimentando bem. Marlon Freitas com liberdade para pisar na área. O Botafogo estava muito bem nos primeiros minutos do jogo. Mas é aquilo também que eu falei com vocês. Existe uma imposição do adversário. A gente não pode descartar isso. Não é só o Botafogo que acaba recuando e chamando o Palmeiras para o seu campo. Mas também a gente tem que entender que existe um adversário do outro lado que também tem qualidade para jogar futebol. E que vai se impor jogando dentro de casa. Essa bola era tentada ali para o Savarino pegar de primeira, mas foi cortada. Aí uma tentativa de passe do Almada. Esse lance aí, o Palmeiras reclamou pênalti, mas não foi nada, né? Lance de contato dentro da área do Bastos com o Flaco Lopes. Essa jogada aí, o Bastos é cirúrgico, marcando o lado esquerdo do Estevão e impedindo a finalização dele. E o Botafogo estava conseguindo relativamente bem marcar essas jogadas de escanteio do Palmeiras. Esse lance aí foi um choque de cabeça do Igor Jesus com o Flaco Lopes. Os dois jogadores buscaram só a bola. E aí foi o lance que o Botafogo sofreu um perigo grande no primeiro tempo, né? Esse lance aqui, o Richard Rios levanta a cabeça, vê a movimentação do Flaco Lopes nas costas do Bastos. E ele consegue dar uma bola na medida entre o goleiro, entre o zagueiro do Botafogo e um pouco mais alta, sabendo que o Bastos é um pouco também mais baixo do que o Flaco Lopes. O Flaco Lopes chega inteiro, só que cabeceia essa bola para fora, mas foi a melhor jogada do Palmeiras no primeiro tempo, né? Tentativa aí do Estevão. O Palmeiras jogava muito pelo lado do Estevão. Esse lance aqui foi um corte do Bastos providencial, porque ele corta para trás, mas ele consegue cortar a jogada e não importa, né? Se não for contra o próprio gol, tá ótimo. Aqui uma entrada um pouco mais ríspida do Richard Rios em cima do Thiago Almada. Se teve um jogador do Botafogo hoje que foi um pouco assim, apagado, né, que poderia ter feito mais, que a gente sabe que tem potencial para jogar mais, é o Thiago Almada. Não conseguiu fazer um bom jogo hoje, é claro, correu, se esforçou, buscou, mas ele tem potencial técnico para jogar mais do que ele jogou. E aí a gente tem que se lembrar que quando o Luiz Henrique chegou no Botafogo, ele também não estava nesse momento que ele está hoje em dia atualmente. Demorou um tempo para engrenar, para pegar confiança, entender o estilo de jogo do grupo, o que quer o técnico. Isso demanda um certo tempo. Se entrosar com os demais companheiros. Mas o Almada conseguiu descolar alguns passes interessantes. Essa bola aqui pro Cuiabano foi muito boa. Ele tinha que ter chegado cruzando aqui, ó, no segundo pau dos jogadores do Botafogo entrando livres. Ele pensou que, sabe o que? Eu vou me consagrar nesse lance. E aí ele finalizou, porque ele levanta a cabeça, ele vê a possibilidade do cruzamento. Não era tão fácil, mas era uma bola que um lateral consegue sim fazer. E aí ele busca a finalização, depois se lamenta. Tentativa aí do Felipe Anderson. Palmeiras pediu pênalti novamente, mas assim, pô, se tu marcar um pênalti desse aí não dá, né? Libertadores da América, não dá pra marcar um pênalti desses.
Mais uma vez o Palmeiras tentando. Essa jogada aí do Felipe Anderson vai passar com um certo perigo, mas nem tanto também assim. Aqui já é no segundo tempo, a bola ali do Rios buscando o Marcos Rocha dentro da área. E aí o Botafogo sofreu as jogadas de perigo do Palmeiras. Eram basicamente jogar a bola no Estevão, tentar algo aí. Estevão, Richard Rios e o Marcos Rocha, alguma triangulação, buscando superioridade numérica pelos lados. E estavam até conseguindo descolar algumas jogadas mais interessantes. Mas o Botafogo se defendia bem. Esse lance aqui ele poderia ter expulsado o Richard Rios, já que o Igor Jesus puxava um contra-ataque. E o Richard Rios já tinha cartão amarelo, era lance de amarelo. Se ele não tivesse amarelo, ele dava amarelo. Eu entendo que o segundo amarelo tem que ser realmente um segundo amarelo. Por isso o juiz não deu nesse lance. Mas aqui o Matheus Martins foi muito bem. Ele sustenta a marcação de 3 defensores do Palmeiras e vê o Savarino livre e dá só um toquezinho para encontrar o Savarino. Então, essa jogada foi muito boa do Matheus Martins. E aí o Savarino encontra num ótimo passe o Igor Jesus. Aí é o faro do centroavante, né? Só fazer o gol e ele fez, não desperdiçou. Fez o gol importante para o Botafogo. Esses golzinhos foram muito importantes para a classificação do Botafogo, para segurar o abafa final do Palmeiras. Gol do Igor Jesus. E aí o segundo gol do Botafogo. Savarino faz o gol num bom passe do Matheus Martins, que preparou bem a jogada. E o Savarino, ele finaliza essa bola. O Everton deduz que ele vai bater mais no canto, só que a bola sai um pouco mais no meio do gol. E aí o Savarino caixa. Bonito gol do Savarino, que foi realmente aí o herói da partida. Olha aí, olha como é que o Matheus Martins, mais uma vez, sustenta bem a jogada, gira e vê a ultrapassagem do Savarino no momento certo. Então o Matheus Martins foi importante nos 2 gols. Ótima jogada dele, ultrapassagem, Savarino caixa. Gol do Botafogo, o Savarino vai lá, só agradece. E aí na reta final que vira essa loucura, né, rapaziada? O Palmeiras não fazia um bom jogo, mas a gente sabe que é um time de muita imposição e nunca desiste. Isso é algo que a gente tem que ressaltar no Palmeiras. É um time que nunca desiste. Aí começa Gustavo Gomes na área, vai colocando 2, 3 jogadores na área. Botafogo vai se defendendo, vai tirando as bolas. Parece até relativamente tranquilo pro Botafogo. Mas a tentativa do Estevão, impressionante como o Palmeiras buscava o tempo todo esse garoto. Um jogador muito jovem, mas que tinha que chamar a responsabilidade. Aí o gol do Palmeiras. Flaco Lopes fazendo o gol do Palmeiras. Aqui uma falha do... não só do Bastos, mas de todo o sistema defensivo do Botafogo, né? E aí o segundo gol do Palmeiras também... assim, é umas coisas que acontecem, a bola sobra, bate, rebate com vários jogadores dentro da área. E eu prefiro falar que é mais uma falha do sistema como um todo do que somente ali de um jogador do Botafogo individual nesses lances. Tipo nesse lance, olha aí só. Bola bate, rebate lá de cá, só que ela pegou no braço do Gustavo Gomes e foi bem anulado o gol. Não tem como, né, mano? Ele ajeitou com o braço. Tinha ângulo para ver que foi com o braço e aí tem que anular. E o Palmeiras está eliminado e o Botafogo classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Beleza, rapaziada? Parabéns a você, botafoguense, pela classificação. Eu vou ficando nessa, abração do Francisco, é nóis e fui!